O tema do nosso vídeo de hoje é sobre autocuidado materno, né? Como cuidar de si mesma sem se sentir culpada. E o objetivo nosso aqui é mostrar para as mães atípicas um autocuidado realista. O que pode ser autocuidado, né? Por que ele pode parecer tão difícil, tão complexo, e difícil de inserir na rotina? Então, nós vamos desmistificar a questão do autocuidado, né? Trazer clareza para essa situação e tentar trazer essa questão da ideia do autocuidado para uma rotina sem culpa, sem essa sensação de egoísmo que às vezes a gente sente quando a gente está praticando o autocuidado, às vezes mesmo sem saber, né? Então, toda essa ideia de autocuidado que a gente vai trazer hoje aqui nesse vídeo. Então, fique com a gente aqui e vamos aproveitar aqui a nossa jornada sobre autocuidado. Eu achava que autocuidado era apenas quando eu ia em cabeleireiro, quando eu fazia uma escova no cabelo, quando eu fazia uma unha. E isso, dentro da minha jornada, quando a Alice nasceu, isso era incompatível, porque eu estava tão ocupada em dar conta das novas tarefas, dessa nova jornada que eu estava vivendo, eu tinha que fazer dar certo a amamentação, eu não tinha nem tempo de pensar nessas coisas que eu julgava ser autocuidado. Não é que elas não sejam, elas são sim. Elas são e são muito importantes. Mas eu achava que o autocuidado era só isso, né? Então eu tinha que encaixar todas essas demandas na minha vida e eu não dava conta de tentar prestar atenção nisso. Então eu achava que autocuidado era uma coisa para os outros, não era para mim. E eu não poderia fazer o meu autocuidado, né? Então, teve uma situação que foi muito marcante nessa minha trajetória como mãe atípica, que assim que eu comecei a levar a Liz na clínica, nessa minha jornada, eu ousei, né? Eu achava que eu tinha que ficar lá esperando, mas eu ousei um dia tomar um café nas imediações da clínica para não sair de perto, porque pode ser que ela pudesse precisar de mim. E eu tinha que estar muito perto, disponível, né? E alerta. E aí, nesse dia que eu resolvi fazer essa investida, eu fui para um café perto dali da clínica e resolvi tirar 30 minutos só. A sessão que fosse de 1 hora, eu tinha que chegar com bastante tempo de antecedência para que nada desse errado, eu já tivesse ali há bastante tempo esperando quando eles fossem trazer a Liz e me dar o feedback da sessão. Pois bem, essa ideia de tomar o café para mim foi inesquecível, porque eu fui para o café e fiquei pensando, em vez de relaxar, eu pensei, eu não deveria estar aqui. Será que ela está bem? Será que eu não deveria ter ficado em casa, mesmo a minha casa sendo mais longe, mas ficar em casa dava uma ideia de disponibilidade, dava uma ideia que eu estava sendo solidária, porque se eu não estivesse na clínica, mas eu estava em outro local que não era o café, imaginava, afinal de contas, um café é fora do ambiente que se espera um filho, pensava eu, né? Eu não conseguia desligar, eu não desliguei em momento nenhum. A minha cabeça ficou cheia de perguntas, cheia de sis, cheia de culpas, e eu percebi que naquele momento eu não estava só exausta fisicamente, eu estava exausta também emocionalmente, no modo que eu não conseguia me desligar, por culpa ou simplesmente porque eu estava tentando um tempo para mim e achando aquilo, eu mesma achando um absurdo por eu estar tirando aquele tempo para mim, naquela situação, naquele conflito de eu quero, mas eu acho que eu não posso, eu acho que eu não devo. Pois assim foi esse meu café. E eu me senti péssima de estar fazendo esse café desse jeito, porque a comida não teve gosto, o café não teve gosto, e empurrei comida para dentro e voltei logo para a clínica, pior do que se eu tivesse ficado, talvez. Mas essa investida valeu a pena, muito a pena, porque ali eu entendi que eu precisava de alguma coisa diferente, né? Então, eu trago essa pergunta para você. Você já sentiu culpa porque estava fazendo alguma coisa para você mesma? Você já teve a sua cabeça invadida de ideias como essas que eu acabei de colocar aqui? Será que isso, será que aquilo, eu deveria estar nisso, eu deveria estar aquilo? Isso é uma coisa que acontece bastante. O autocuidado materno sempre foi colocado como algo extra, algo fora da jornada que as mães devem ter. Veja bem, devem ter, né? Não. Segundo o que se coloca, né? Então, o autocuidado deveria ser uma coisa extra da jornada, um luxo, e não uma necessidade básica, como na verdade ele é uma necessidade básica, né? O autocuidado ele não é um luxo, ele é
necessidade básica, ele é não é extra, não é plus, não é adicional de jornada, ele é necessário, né? Ele é fundamental, porque jornadas atípicas, elas são longas, elas são intensas e elas precisam de sustentabilidade. E ações sustentáveis combinam com autocuidado. Mas eu vou falar mais para frente sobre isso. A escritora Audre Lorde disse que cuidar de si mesma não é um ato de autoindulgência, mas é um ato de preservação. Veja bem, ela fala que é preservação, porque a jornada realmente ela é muito longa. Se a gente não tiver uma atitude de se preservar e se conservar para que essa jornada seja, né, tem o tempo que ela leve, mas que a gente consiga viver durante a jornada, né? E na maternidade nós somos ensinadas que boas mães se doam completamente e deixam a si mesmas por último. Então, para ser uma boa mãe, logo, né, eu tenho que me anular, tenho que me largar, e todo mundo vem na minha frente. Não é que as pessoas, né, os nossos filhos, a nossa casa, nosso marido, não devam ter importância nas nossas vidas, mas nós também somos importantes nas nossas próprias vidas, né? E se doar e não deixar nem um pouquinho para si mesma, se anular, a gente não tem mais o que dar depois, né? Eu vou contar a história de uma conhecida, mãe de um menino autista, que achava que se ela tirasse um tempo para si mesma, ela seria uma mãe negligente. Pois bem, essa pessoa, ela ficou tão sufocada no cuidar, na jornada, no desempenhar do papel de mãe, que ela começou a desenvolver crise de ansiedade. E a paciência diminuiu significativamente, porque ela percebeu que a ausência emocional dela era pior para o filho do que ela fazer uma pausa para cuidar de si mesma, né? Então, é muito comum situações de depressão, de ansiedade, de não dormir, enfim, de cansaço físico, doenças físicas, porque a gente fica tão envolvida na jornada, no sentido de ficar sufocada nela mesma, né? Eu acho que talvez a palavra sufocada ela caiba bem aí, e sem tirar esse autocuidado, esse tempo para esse autocuidado para a gente, que aí a gente acaba, às vezes, descontando coisas que a gente não faria, se a gente tivesse melhor equilibrada, a gente acaba tendo ações que a gente não gostaria. E a moral da história é que o autocuidado, ele não é sobre abandonar os filhos, mas ele é sobre garantir que você vai estar emocionalmente disponível para eles. E esse estar emocionalmente disponível, diferente de uma questão física que você vai, descansa, relaxa e daí você consegue restaurar. A questão mental ela não funciona dessa mesma forma. A questão mental funciona na medida em que a gente pode até descansar, mas então existe essa questão diferente entre o físico e o mental na recuperação. Mas então vamos falar mais a fundo então sobre o que é autocuidado, como é que a gente implementa isso sem culpa e como é que ele acontece na vida da gente. O autocuidado, vamos desconstruí-lo, que ele não é só ir ao salão, ir ao spa, tomar um banho demorado, também é, mas não é só isso, né? Ele envolve cuidar da mente, do corpo e das emoções. No meu primeiro entendimento, eu achava que autocuidado era apenas isso. E eu não achava que ele tinha uma amplitude de coisas que ele abrangia. E realmente, na minha falta de conhecimento sobre isso, eu dizia que ele não era para mim, né? Achava que era uma coisa para os outros, para mim não. Então, o autocuidado, ele tem... existem 5 tipos de autocuidado, eu vou falar sobre eles. O autocuidado mental. O autocuidado mental vem da questão da diminuir a autocobrança, ser gentil com a gente mesma, ser acolhedora com a gente, praticar a autocompaixão, não ser tão crítica em situações que já são difíceis. Então, esse é o autocuidado mental. Eu nem imaginava que isso pudesse ser um autocuidado, né? A gente ter um carinho com a gente mesma, porque de vez em quando a situação está tão difícil, está tão pesada, e a gente ser carinhosa com a gente mesma, a gente ser gentil com a gente mesma, é uma prática incrível de autocuidado. Então, autocuidado mental, o autocuidado físico, dormir melhor, se alimentar bem, dentro das suas possibilidades, fazer exercício. O exercício, para mim, é um excelente
é excelente para a questão do autocuidado físico, porque nele eu tenho ganhos das próprias adaptações, aptidões físicas, e tenho também a questão mental que eu trabalho. Quando eu gosto de correr, quando eu corro, eu fico comigo mesma, eu tomo decisões, eu penso, e tenho ao final da minha atividade os ganhos químicos do corpo pela prática dela, né, que vão atuar diretamente ali, o autocuidado físico e autocuidado mental, eles estão ali juntos, né, e estão, sempre caminham nessa mesma, deveriam caminhar sempre juntos. A questão do autocuidado emocional, nomear sentimentos, isso é extremamente importante para identificar de onde eles vêm, quais são esses sentimentos, por que eles chegaram, quando é que eles começaram, que sentimento é esse? Nomear o sentimento vai fazer com que a gente tenha clareza desse autocuidado emocional e por onde começar a agir em situações difíceis. E também buscar apoio, que é uma medida que a gente não precisa ficar relutando na busca de apoio, né? Buscar apoio também é autocuidado mental. Não consigo, estou com dificuldade, preciso de ajuda. Isso tudo são atitudes que a gente deve tomar e que tem esse apelo dentro do autocuidado emocional. Um outro tipo de autocuidado é o autocuidado social, né? O autocuidado social é aquele que a gente tem com pessoas que agregam para a gente, né? Ter conversas que nutrem a gente, que colocam a gente, que agregam no sentido de ter conversas difíceis, mas ter conversas que a gente ri, que a gente coloca as coisas para fora, conversas com pessoas confortáveis, confiáveis, em que a gente pode ser a gente mesma. Poder ser a gente mesma é libertador dentro de uma jornada tão difícil. Então, escolha pessoas que te fazem assim e eventualmente elimine aquelas relações tóxicas, porque a gente precisa dar uma revisitada no nosso ciclo de amizades para ver se aquelas pessoas que estão ali, elas estão agregando ou elas estão roubando da energia que eu já não tenho para dar com isso, né? Então, o autocuidado social, ele é também importantíssimo, porque isso impulsiona ou detona a gente sutilmente, que a gente não vai vendo, mas isso vai acontecendo. E a gente perde muita energia na busca de conectar com pessoas que não têm a ver com a gente. E quando eu digo conectar, não precisa ser somente mães atípicas ou pais atípicos, não é sobre isso. Qualquer pessoa agrega, contanto que ela se conecte com você, que você seja confortável com ela e que ela tenha essa abertura com você sem julgamentos, né? O autocuidado espiritual, para completar esses tipos de autocuidado, os 5 tipos de autocuidado. O autocuidado espiritual é você encontrar momentos de conexão, seja com a sua religião, que religião seja, meditação, com a natureza, mas que você consiga encontrar conexão com algum elemento e que te dê essa sustentação para seguir na jornada. Então, esses momentos de conexão, eles são importantes, e aí dentro da sua crença, que você tem esse momento para que isso te fortaleça nessa questão do autocuidado. Então, eu vou falar aqui sobre questões que são muito comuns e são crenças e mitos em relação a autocuidado. Por exemplo, autocuidado é coisa só de mãe neurotípica, e eu não tenho esse privilégio. Eu até pensei assim por muito tempo. Na verdade, o autocuidado não é aquela imagem do Pinterest ou do Google que a gente coloca e tem uma banheira cheia de flores, com pétalas, sais de banho espalhados e uma pessoa está tomando banho com o pé para cima naquela banheira. É também isso, também é. Mas ele pode e deve ser adaptado pela sua realidade, né? E a realidade, quem adapta somos nós. Você que tem o poder de adaptar a sua realidade e criar esse tempo. Então, para nós, mães atípicas, às vezes, tomar um café quente sem interrupção, em paz, é um momento de autocuidado. Colocar uma música que acalma é um momento de autocuidado. Dizer não para aquilo que te sobrecarrega, o não é maravilhoso, é poderoso. E não é não para negligenciar coisas, mas na jornada atípica, a gente aceita muita coisa. Às vezes, essa dificuldade de impor limites ela é muito grande. Então, não para alguma coisa que vai te gerar uma sobrecarga e que vai entrar nesse limite desse seu autocuidado, ele é maravilhoso.
Então, diga não, exerça o não, como algo que delimite as pessoas sobre as outras coisas. Eu ia dizer também, momentos tipo cantar uma música a plenos pulmões, sabe, gente? Ver um pôr do sol, fazer uma coisa. Isso nem sempre dá tempo todo dia, mas tomar um café pode ser coisa simples. O autocuidado, ele não é algo complicado, demorado, grandioso. Ele pode ser alguma coisa simples, né? Isso é uma coisa que quando a gente enxerga o poder desse autocuidado, a gente começa a executá-lo com mais frequência. O segundo mito, se eu estiver tirando um tempo para mim, eu vou ser egoísta, né? Verdade, você vai ser egoísta, porque isso não é egoísmo, é sobrevivência, né? Então, isso é muito necessário. Você não vai ser egoísta, você vai estar sobrevivendo. Então, você já ouviu falar aquela frase do avião, em que primeiro você coloca a máscara na outra pessoa do oxigênio para você depois colocar, primeiro, perdão, você coloca em você, depois coloca na outra pessoa, né? Pois é isso. Então, é o mesmo caso, o autocuidado, se você se esgota, o seu filho também sente, o seu marido também sente, a sua família também sente, os seus amigos sentem, porque uma mãe exausta de energia, ela não consegue dar o melhor de si, ela não tem nada para dar, né? Ela tá no limite, no último estágio. E isso, se tirar o tempo para mim, você não está sendo egoísta, está cuidando de você. Para você cuidar de você, você vai cuidar melhor do seu filho. Mito 3. Eu não tenho tempo para o autocuidado. Era o que eu pensava sobre a minha jornada, não tenho tempo para esse tipo de coisa. Eu até entendo que o tempo mesmo parece evaporar e o tempo da manhã tem porque ele é muito escasso, só que o tempo a gente precisa criar esse tempo. O autocuidado, ele não precisa ser algo grandioso, demorado, complicado. Então, assim, a gente criando esse tempo para a gente mesma, dentro de uma organização de uma jornada, enquanto faz conciliar coisas, diminuir processos, para que se tenha esse tempo para autocuidado, em vez de, por exemplo, ficar um tempo rolando no celular, vendo feed, coloca uma outra coisa que seja prazerosa. Fica lá no celular um pouco, mas delimita tempo, faz uma outra atividade, para que quando você, que se volte para você mesmo, que você se conecte com você mesma, coisa da sua preferência. Uma leitura, uma música, qualquer coisa que seja do tipo. E você vai fazer isso aos poucos, né? Porque isso não vai ser de uma hora para outra. Se você nunca fez, começar de uma hora para outra com algo grande, vai ser difícil encaixar na jornada, mas pequenos momentos inseridos em várias horas do dia, tantas quantas forem possíveis, isso vai ajudar bastante. O mito 4. Meu filho precisa de mim o tempo todo, eu não posso me afastar. Ou então meu caso é diferente. No meu caso é diferente. Se fosse comigo, mas o meu caso é diferente. O filho da gente precisa da gente, né? Mas ele não precisa apenas fisicamente da gente, né? Não precisa apenas da presença da gente. Ele precisa de uma estabilidade nossa emocional que dê sustento para nós e para ele, né? Se você puder contar com uma rede de apoio mínima, maravilhoso. Mas se não, você vai criar esse tempo dentro da organização da sua rotina para que você consiga também sobrar para você, né? Ou um outro mito, eu só posso me cuidar quando tiver tudo sob controle. Por muito tempo eu achei também que eu só podia me cuidar quando tivesse tudo sob controle. Mas o que é ter tudo sob controle? Vou dar um spoiler, esse tempo nunca chega. Não porque o nosso filho não melhora, porque você vai ter sempre uma coisa, vai ter outra coisa para resolver e vai ficar inatingível esse tempo em que tudo esteja sob controle. Por muito tempo eu vivi a falácia de deixar tudo para depois, para que esse momento do tudo sob controle ele chegasse. E não chega porque a vida é uma montanha-russa, a vida da típica é uma montanha-russa, né? Então, esperar o dia perfeito para se cuidar, ou o dia em que tudo se encaixa para você fazer, isso é ilusão. O segredo é ir encaixando o autocuidado na rotina do jeito que dá, do jeito que pode, no meio do caos, é igual trocando o pneu enquanto o carro está rodando. É mais ou menos por aí essa ideia, né? Então, o que as pessoas pensam, às vezes, sobre o autocuidado e por que elas não encaixam o autocuidado na rotina também? Muitas vezes, quando falamos de autocuidado, a gente tem a ideia de que é ir para um spa, fazer uma viagem sozinha, sair para um jantar longo com as amigas, fazer meditação todos os dias, yoga. Também, isso é maravilhoso.
Se você consegue fazer isso, incrível, maravilhoso. Mas na maternidade atípica, muitas vezes a gente não tem tempo para fazer isso, porque o tempo e a energia também são escassos, né? E o autocuidado, ele precisa ser adaptado à realidade. Então, o autocuidado para a mãe atípica, ele talvez não seja o mesmo da mãe típica, ou uma outra pessoa que não tenha filhos, enfim. Mas a mãe atípica, ela precisa ser mais realista nas coisas que ela possa julgar como ser o autocuidado para ela, e não menosprezar os pequenos momentos. Então, tomar um café quente sem interrupção, em paz, pedir comida pronta, comer comida bem quentinha, quando o dia estiver pesado, assistir um episódio curto de uma série, só você ali parada assistindo o episódio em paz, criar um momento de silêncio no carro antes de buscar os filhos, ou ir cantando a música que você gosta, sem ninguém pedir música, ou sem ninguém falar, ou sem ninguém brigar, ou qualquer coisa do tipo, né? Estabelecer um limite saudável sem se sentir egoísta, né? Por exemplo, se tem trabalho ou escola à noite que manda mensagem, você diz, não, até o meu horário de 18 horas é o horário que eu vou responder essas coisas. Depois, não estou disponível para esse tipo de ação. Então, assim, o autocuidado, ele não precisa parecer impulsivo. A gente se perde nessas crenças, né? E ele parece, muitas vezes, algo inalcançável, inatingível. A sociedade, então, ensina que uma boa mãe é aquela que se anula. Então, logo, para eu ser boa, eu tenho que me anular. E autocuidado, ele não combina com coisas anuladas, com gente que se anula. E mães exaustas, sem energia, elas não conseguem dar o seu melhor, porque não tem de onde tirar, não tem mais o que fazer, né? Outra prática que faz com que o autocuidado pareça impossível, a questão de culpa, né? A gente acha sempre que tem que fazer mais pelos filhos, sempre que a gente tenta sempre alcançar um lugar vazio, que ele é inatingível, inalcançável, e a gente acha que sempre pode fazer mais. E a culpa também surge porque ensinaram para a gente que tempo dedicado a nós mesmos é tempo perdido. Então, eu não posso perder esse tempo comigo mesmo, que eu estou perdendo tempo, né? E essa sensação de perda, junto com culpa, ela é potencialmente destrutiva, para que a gente pense em soluções em relação ao autocuidado. A questão da falta de apoio e estrutura. Muitas mães, elas não têm com quem dividir as responsabilidades, as mães solo, né? Então, isso também é algo que limita o autocuidado, mas que exige muito mais organização nessa questão da criação do tempo, porque sim, é possível criar. Claro, uma rede de apoio é maravilhoso, especialmente para essas pessoas de mãe solo, com certeza. Mas, se o filho da gente faz terapia, a gente vai aproveitar esse momento da terapia para fazer alguma coisa, né? E se o filho da gente vai para a escola, a gente aproveita também para fazer uma outra coisa, que são atividades que ele está lá fazendo e que a gente conta com esse tempo e a organização do tempo. Acorda mais cedo para fazer alguma coisa, mas o importante é a gente não se esquecer, porque o cansaço extremo, ele impede até em pensar autocuidado. Então, quando a gente está muito cansado, a gente não quer nada além de... não tem força para pensar nada, né? A gente só quer descansar e essa carga mental, ela vai ficando com a gente, ela dorme com a gente, acorda com a gente, porque afinal ela está ali, né? Então, como praticar esse autocuidado sem se sentir culpada? Redefina o significado de cuidar de si mesma, né? Então, repita comigo este mantra: autocuidado não é egoísmo, é uma necessidade. É um mantra: autocuidado não é egoísmo, é uma necessidade. Pergunte se o meu filho fosse adulto e ele tivesse sobrecarregado como eu, o que eu diria para ele? Eu seria acolhedora ou eu seria crítica? Eu seria gentil ou eu estaria julgando ele? O que a gente faria, né? Então pense, quando a gente tiver dificuldade de pensar na gente, pense se isso fosse para o nosso filho, como é que a gente agiria, né? Começar com pequenos passos. O autocuidado, ele não precisa ser grandioso, ele não precisa ser complexo, ele não precisa ser difícil, ele precisa ser iniciado, ele precisa começar. Então, escolher algo simples, ouvir uma música, fazer uma respiração, tomar um banho sem pressa, qualquer coisa que você lembre desse dia que foi para você e que você fez tranquilamente, da forma como você escolher, né? Quando a culpa surgir, que ela é danada, ela surge, ela aparece, quando a culpa surgir, pergunte: se fosse a minha melhor amiga, o que eu ia dizer para ela? O que eu ia aconselhar? Como é que eu ia orientar?
eu ia colocar mais lenha nessa culpa? Ou eu ia tentar tirar a culpa e levá-la a pensar, abrir os horizontes e pensar com mais clareza sobre essa questão do autocuidado, né? E se eu faço para minha amiga, por que eu não faço para mim? Com certeza você não orientaria um amigo muito querido a deixá-lo pior do que quando ele te procurou, né? Então, faça isso com você mesma. E eu vou deixar aqui algumas perguntas para você refletir. O que te impede de se cuidar hoje? Quais são os principais obstáculos que te impedem de exercitar o autocuidado hoje? Você já pensou sobre isso? Você quer que o seu filho cresça acreditando que ele precisa se anular para ser um bom pai ou uma boa mãe? E precisar se anular, isso é uma prática de autocuidado, né? Não é negligenciar, não é deixar de cuidar. Mas você quer que o seu filho cresça achando que se anular é uma boa? E se você pudesse tirar 10 minutos do seu dia só para você, o que você faria? Coloque à mente coisas que você gosta de fazer, que às vezes você nem sabe que gosta, você nem lembra que gosta, faz tanto tempo que faz que elas nem. Você pensa assim, puxa, se eu pudesse, se eu tivesse, mas só 10 minutos. Pense, o que você poderia fazer com esses 10 minutos que te trariam uma sensação boa de que você teve com você durante o dia? Então, gente, para terminar aqui, eu queria dizer o seguinte: a culpa, ela vai sempre tentar aparecer, sempre, né? Mas agora você tem clareza sobre o autocuidado e você sabe que cuidar de si não significa deixar de cuidar dos outros. Repita aquele mantra: autocuidado não é luxo, é uma necessidade. E quando você está bem, você consegue ser uma pessoa mais paciente, mais amorosa, mais presente, você consegue se doar mais, o cuidado pode ser melhor. E é tudo que a gente quer, é que o cuidado seja melhor para os nossos filhos. Só que a nossa jornada, ela está junto da jornada dos filhos, né? É uma jornada atípica, né? E as demandas da jornada atípica vão exigir para a gente soluções sustentáveis. E o autocuidado é uma solução sustentável, é uma delas, e ele depende do nosso protagonismo, ele depende da nossa tomada de decisão, né? E escrever a nossa história junto com a história dos nossos filhos. Então, autocuidado é algo absolutamente necessário para que você se resgate, você não se perca, que você tenha dias de bastante sustentabilidade, aguente dias que não são bons, dias que são bons a gente aproveita, a gente surfa na onda das coisas. Mas se a gente tem a prática de autocuidado e deixar esse tempo para a gente mesma, isso vai fazer uma diferença enorme nas nossas jornadas e na jornada de quem a gente ama, do nosso filho, também do outro filho, se tiver, da nossa família, todo mundo vai perceber, né? Porque isso vai ser um valor agregado a todo mundo. Então, autocuidado, não esqueçam, comecem devagarinho, mas façam, tome decisões que façam com que a sua jornada ela seja o mais confortável, o mais tranquila, e que isso faça muito bem a você.